Fala pessoal, tudo bem? E vamos para mais um Atualizando Linhares com o professor Bernardo. O tema de hoje do Atualizando Linhares será sobre alienação parental. Você já ouviu falar? Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de falarmos propriamente dito desse assunto. Infelizmente, de um bom tempo para cá, você sabia que os índices de divórcio, de dissolução de união estável, as rupturas de relacionamento entre pessoas, infelizmente vem acontecendo numa crescente bem significativa. E muitos desses relacionamentos geraram filhos, e é aí que vem a preocupação. Quando a gente fala em romper qualquer tipo de relacionamento, seja através de um divórcio, seja através de uma dissolução de união estável, é fundamental que os adultos, que os pais façam esse rompimento, façam essa ruptura da melhor maneira possível, para que não prejudique, para que não atrapalhe a formação psicológica da criança e do adolescente. Sabe por quê que eu atento a essa questão? Porque, infelizmente, quando, da maioria dos divórcios, da maioria dos rompimentos da união estável, é muito comum que não haja um diálogo saudável dos pais no que diz respeito às questões relativas aos seus filhos. Há constantemente uma briga direta sobre guarda, sobre visita, uma briga para ver quem é que vai ficar, portanto, com a criança, quem é que vai decidir alguns direitos e determinar alguns deveres dos filhos. Então, toda essa dificuldade de dialogar é extremamente pernicioso e complicado para o seu filho, que está vivendo naquele tumulto, que está vivendo naquela confusão de um divórcio ou de uma dissolução. Você sabe o que eu estou querendo dizer sobre isso. E um desses fatores negativos que o Atualizando Linhares vem dizer para vocês é acerca da alienação parental. A alienação parental é quando um dos genitores, um dos pais, o pai ou a mãe, ele influencia, ele manipula a criança a denegrir a imagem do outro genitor. Consegue entender o que eu estou dizendo? Pois é, essa alienação parental, uma vez ocorrida no seio familiar, que realmente gera todo um prejuízo, um gravame à criança e adolescente, ela tem que ser levada. Uma vez tentadas vários diálogos e não dando certo, ela tem que ser levada, sim, à ação judicial, que deve ser analisado com cautela, com calma, porque quando a gente fala dos efeitos dessa alienação parental, é claro, não é só um efeito legal, jurídico, mas isso também gera um cunho social, um cunho emocional e um cunho psicológico à criança. É por isso, é devido à atenção e à seriedade desse assunto, alienação parental, é que foi criada uma lei, a Lei 12.318 de 2010, que no seu artigo 2º, pessoal, ela define precisamente o que vem a ser alienação. E ela diz o seguinte: considera-se a alienação parental a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente. Interferência essa que pode ser feita pelo pai, pela mãe, pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha guarda, que tenha vigilância dessa criança e dessa adolescente. Com um objetivo: denegrir a imagem do outro genitor, romper aquele vínculo de afetividade que até então vinha sendo feito. Consegue perceber que isso é muito sério? Consegue perceber que este alienador parental, ele vai gerar à criança problemas de ordem psicológicas como medo, como depressão, como agressividade, culpa. Consequentemente, a criança ela não vai ter uma atenção, um cuidado com as suas atividades pedagógicas. É isso mesmo. Isso tudo já foi devidamente comprovado. E a pergunta que se faz é: professor Bernardo, em que situação o meu filho está sendo vítima de um alienador? Em que situação o meu filho está sofrendo essa alienação parental? Ora, vários são os exemplos. Preste atenção. Se o pai, se a mãe, se o avô ou se alguém que está sob a responsabilidade do filho não deixa os pais ou um dos pais visitá-los, omite informações sobre a criança e sobre o adolescente, faz chantagem, manipula, influencia, fala mal, omite essas informações, apresenta falsas denúncias de maus tratos,
todas essas informações, todos esses acontecimentos, eles são caracterizados como alienação parental. E é claro, a própria Lei 12.318 de 2010, é que eu falei com vocês que trata da alienação parental, ela realmente diz que, não havendo possibilidades de negociação, de conversa, de um diálogo franco para entender melhor isso e resolver as arestas, vamos procurar a ação judicial, vamos procurar o Poder Judiciário. Também o Conselho Tutelar. Você sabe por quê? A própria lei diz que quando você vai para a Justiça, numa das varas da infância e da juventude, lá o juiz vai analisar caso a caso. O juiz vai analisar caso a caso e vai verificar se de fato aquela alienação está comprovada. É claro que no decorrer desse processo de alienação parental vai ter a presença de uma equipe multidisciplinar, vai ter a presença de um psicólogo, é importante que você saiba disso, vai ter a presença de um assistente social para levantar esse conjunto de informações. E isso é extremamente fundamental, porque dependendo do caso, como eu falei há pouco, o juiz pode decretar alienação parental, pode estipular multa para o alienador, pode, claro, fortalecer a convivência familiar da criança com aquele pai, mãe ou avô que foi alienado. E é lógico, vai determinar um acompanhamento psicológico à criança e adolescente, porque vocês viram rapidamente aqui no Atualizando Linhares os efeitos danosos que gera a essa criança. A Lei 12.318 de 2010 leva tão a sério essa questão de, além de dar ao juiz essas determinações, essas punições, essas responsabilidades, ela também diz que é crime praticar alienação parental. E a pena você encontra no ECRIAD, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também na Lei Maria da Penha. Pessoal, vamos fazer essa corrente do bem, vamos ficar atento a toda e qualquer situação que ocorre na nossa casa e, é claro, que ocorre aos nossos filhos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação e convido vocês para o próximo Atualizando Linhares com o professor Bernardo. Até lá, gente!